Seja abençoado nesse exato momento com essa instrução maravilhosa da Palavra de Deus para você. A Palavra de Deus, ela vai abrir o teu entendimento. Eu quero nessa hora, meus irmãos, meus amados, vocês que nos assistem, nos curtem aí, nos nossos vídeos no YouTube, no Face, eu quero chamar você para a gente hoje estudar, para a gente hoje aprender mais uma porção da Palavra de Deus. E eu quero hoje trazer para você um esclarecimento, uma instrução do capítulo 3 de Filipenses. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Eu quero narrar esse capítulo para você. Eu quero transmitir para você o que Paulo estava falando aqui dentro desse contexto do capítulo 3 do livro de Filipenses. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Os irmãos, as pessoas que têm assistido nossos vídeos, vocês têm visto que a nossa preocupação é levar para vocês esclarecimento. É instruir, é orientar, é esclarecer, para não deixar dúvida, né? O que nós falamos e pregamos é pela palavra. Então nós estamos sempre buscando pela nossa pequena sabedoria que Deus nos deu, a nossa porção pequena de sabedoria que Deus nos deu, com a graça do Senhor nas nossas vidas, nós nos esforçamos a levar para você os esclarecimentos da palavra de Deus, tá? Nem tudo nós temos resposta, mas Deus tem resposta para tudo. Se eu não souber te responder, se eu não souber te mostrar, Deus vai levantar outro com mais sabedoria do que eu para te levar o esclarecimento da vontade dele. Mas aquilo que ele me concede, eu levo para você com muita simplicidade, reconhecendo que eu sou um servo, não é? Eu sou um felizado, porque conheci a palavra de Deus e estou buscando praticá-la, porque é impossível para o homem isso. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas tenho certeza de uma coisa, que com ele sou mais que vencedor e tudo posso, porque ele me fortalece e com certeza fortalecerá você também. Então vamos trazer hoje um relato para você da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Lembrando a você, a todos que nos assistem, que curtem os nossos vídeos, que assistem os nossos vídeos, sempre instruindo você, levando esclarecimento, as cartas apostólicas são cartas doutrinárias. O objetivo dessas cartas foi instruir a igreja em erros, em comportamento, nas heresias que estavam sendo introduzidas na igreja. E as cartas têm essa finalidade. Por isso que para a igreja hoje é importante estar estudando as cartas apostólicas, para poder ver o seu erro e corrigir-se pela orientação da palavra de Deus, o qual usou os apóstolos para levar as igrejas naquela época, e essa palavra é para as igrejas no tempo de hoje. A doutrina para a igreja está nas cartas apostólicas. A igreja tem que estar alicerçada dentro dos ensinos apostólicos, que é o ensino de Cristo. Então, que você compreenda isso, entenda. Toda carta apostólica, todas as cartas apostólicas são cartas que teve o objetivo de corrigir, de repreender, de exortar, de admoestar os irmãos, advertir os irmãos, de fazer todo tipo de correção. Exortar, consolar, confortar, instruir. Então, o objetivo das cartas é essa. Se você for ler as cartas dos apóstolos, o apóstolo Paulo, por exemplo, escreve a carta aos Coríntios para orientar os irmãos sobre contenda que estava havendo entre si, porque um dizia que era de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro. Houve aquela divisão, aquela contenda, e Paulo escreve os Coríntios para instruir sobre isso. É como hoje, irmãos. A mesma discussão que estava naquele tempo existe hoje. Mas hoje não é mais Paulo, Pedro ou Apolo. Hoje é Batista, Assembleia, Presbiteriana. Cada um briga por denominação, achando que é o melhor e a melhor. Mas nós somos de Cristo. Temos que dizer assim: eu sou de Cristo, eu estou em Cristo. Então, o apóstolo Paulo também escreve aos Coríntios para poder também advertir os irmãos sobre erro doutrinário, no capítulo 15, que estavam ensinando o contrário à verdade do Evangelho, dizendo que não havia ressurreição. E Paulo começa a instruir. Paulo instrui também os irmãos sobre os falsos obreiros,
os falsos profetas. Manda os irmãos ter cuidado, porque Paulo chega até ensinar e instruir, dizendo que até o próprio Satanás se transforma em anjo de luz para enganar. Os seus falsos obreiros estão no meio da igreja. Então, é muito maravilhoso quando você lê entendendo assim. As cartas apostólicas é para instruir, orientar. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve os Colossenses. Ele escreve ali defendendo a deidade de Cristo, porque naquele momento estavam ali ensinando o contrário o que diz as Escrituras. Estavam negando a deidade e a superioridade de Cristo. E Paulo escreve, Paulo orienta os irmãos sobre falsas doutrinas, falsos mestres. Tenha cuidado, irmão. Paulo escreve os irmãos em Colossenses sobre, advertindo os irmãos sobre os cultos que estavam fazendo, oferecendo culto a anjo, que nem hoje acontece. Pessoas louvando anjo, invocando anjo para lhe proteger. Nosso socorro não vem de anjo, vem do Senhor. A nossa proteção não vem de anjo, vem do Senhor. Ele é o nosso protetor, ele diz, eu vos livro de todo o mal. Não é anjo que livra, é o Senhor. Então Paulo escreveu orientando os irmãos a não guardar sábado, porque estavam vivendo a lei. Por exemplo, os Gálatas. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas foi uma carta escrita totalmente para refutar o ensino contrário, que estava trazendo contrariedade ao evangelho verdadeiro sobre a lei. Para refutar toda a orientação que estavam dando sobre a lei. Ensinando as pessoas que tinham que guardar a lei, que as pessoas só eram salvas se guardasse a lei, a circuncisão, as obrigações da lei. E Paulo escreve mostrando os irmãos que despertem e saiam desse ensino maldito, que é anátema. É um outro evangelho. E hoje estão por aí as pessoas pregando um outro evangelho por não estar se conduzindo pela doutrina apostólica, nem pregando o que os apóstolos ensinaram. Estão pregando o que eles ensinam, por se julgarem apóstolos. Mas tudo aquilo que Deus ensinou para a igreja está aqui. E toda a correção para a igreja doutrinária está na cartas apostólicas. Então, meus irmãos, eu quero esclarecer isso a vocês. Vamos falar agora sobre o capítulo 3 de Filipenses. Para não tomar muito tempo, eu vou resumir. Eu vou estar resumindo aqui e você analise o que eu vou estar instruindo e use a Bíblia para analisar se está de conformidade com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, eu vou ler o primeiro versículo e depois eu vou estar resumindo o que ele ensinou nesse texto. O primeiro versículo ele diz assim, no capítulo 3 de Filipenses: Resta, irmãos meus, que vos regozijei no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos a mesma coisa, porque é segurança para vós. Paulo estava sempre repetindo, sempre orientando, sempre instruindo os irmãos. E ele mandava constantemente repetindo as instruções. E ele diz, não me aborreço, porque isso é segurança. Porque quando a pessoa ela ouve uma coisa muitas vezes, ela decora, ela guarda. Então tem que ser instruído constantemente. A palavra de Deus ela não envelhece, mas ela se renova a cada dia. Tem que ser pregado constantemente a palavra de Deus. E Paulo aqui orienta. Aí ele diz assim, versículo 2: Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. E Paulo agora manda os irmãos se precaverem, se prevenir contra os maus obreiros, contra a circuncisão, a prática da lei, contra os cães, pessoas que estavam no meio da igreja para devorar a fé verdadeira dos irmãos, porque o objetivo é esse, devorar a fé, tragar a tua fé, porque tirou a tua esperança de vida eterna com Deus, tirando a tua fé verdadeira em Jesus. E hoje nós temos que tomar esse conselho. Cuidado com as práticas que você acha que por elas vai ser justificado diante de Deus. Quando Paulo diz que os irmãos deviam guardar, deviam ter cuidado com a circuncisão, para que as pessoas não achassem que através da circuncisão pudesse estar diante de Deus, porque era circuncidado. Mas a circuncisão, que era um mandamento da lei, que era uma exigência da lei para o povo de Israel, não servia mais de nada para alcançar o perdão de Deus, porque agora foi estabelecida a nova aliança. E a nova aliança agora é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Não é mais por obras.
os falsos obreiros. Paulo fala, orientando os irmãos, até cuidado com os falsos obreiros. Pessoas que estão na igreja dizendo que foi enviado por Deus, chamado por Deus, levantado por Deus, são falsos, irmãos. E o apóstolo Paulo diz que isso não é brincadeira, porque até o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele aparece às pessoas como se fosse um anjo de luz e as pessoas acreditam, mas é falso. E não é de se acreditar que os seus obreiros também se transfigurem de obreiro de Cristo. São falsos obreiros, cuidado. Tem muito aí nos púlpitos, tem muito aí falando em nome do Senhor quando não foi enviado por Ele. E Paulo começa agora a mandar os irmãos a ter cuidado, estimula os irmãos a se guardar dos maus obreiros, das práticas da lei, dos cães. Do versículo 4 ao 8, do capítulo 3 de Filipenses, o apóstolo Paulo ele começa a mostrar que tudo que ele tinha como se fosse meio para alcançar alguma coisa de Deus não valia de nada. Ele mostra aqui que tudo aquilo em que Paulo estava apoiado, ele começa agora a fazer uma lista imensa das coisas a qual o homem hoje se apoia, pensando que isso vai lhe trazer algum resultado diante de Deus. Do versículo 4 ao 8, ele começa a mostrar que tudo em que se confiava para alcançar algo em Deus, se não fosse em Cristo, não serviria para nada. Você pode ter tudo, todas as qualidades, tudo que esse mundo pode te oferecer. Se não for em Cristo, não serve para nada. E Paulo começa a mostrar, irmãos. No versículo 4 ao 8, ele fala da circuncisão. Ele diz que tinha muita gente querendo se exaltar porque era circuncidado, porque era israelita, porque era de hebreus, da tribo de Benjamim. E ele começa a dizer... Ele diz que era circuncidado. Paulo diz que era israelita da tribo de Benjamim. Ele diz que era hebreus de hebreus. Ele diz que era zeloso, era fariseu. Ele diz que cumpria a lei farisaica, da religião farisaica, zelosamente. Paulo começa a mostrar as qualidades dele, que diante dos que estavam falando, se engrandecendo por causa daquilo, Paulo diz, eu posso me gloriar muito mais, porque eu sou hebreus de hebreus, ou seja, Paulo era de uma linhagem pura, sou fariseu, guardo com zelo, sou circuncidado, sou israelita da tribo de Benjamim. Então Paulo começa a mostrar suas qualidades diante daqueles que estavam falando. Ele tinha muito mais motivo para se gloriar. Mas Paulo diz, não me glorio nisso. Quando Paulo vê, irmão, do versículo 7 ao 11, você depois leia, quando Paulo entende que nada disso tem valor algum para o homem alcançar algo de Deus, Paulo diz assim, olha, reputei tudo isso como esterco, reputei por perda, reputei isso como esterco. Ele disse que perdeu tudo aquilo para valorizar a Cristo e não se valorizar diante dos valores, princípios religiosos. Paulo diz assim, olha, tive tudo isso como perda, considero como esterco para que eu possa ganhar a Cristo. Paulo entendeu que o valor maior era Cristo, porque Cristo é o valor maior para o homem alcançar diante de Deus a sua justificação. Você pode ser formado em teologia, você pode ser fiel a uma religião, você pode ser nascido do evangelho desde criança, você pode ser doutor na lei, doutor em teologia, o que for, isso não vale de nada. O que vai garantir a tua salvação e a tua justificação diante de Deus é a tua fé em Jesus Cristo. E Paulo mostra isso. Ele mostra que o que justifica o homem diante de Deus é a fé em Jesus Cristo. Você pode ser o maior devoto religioso no mundo, não serve de nada para Deus. A religião não é nada, a não ser um meio maldito que tira o homem da direção de Deus. Porque tem muita gente fanático na religião, devoto da religião, e esquece de guardar a palavra de Deus, porque é mais fiel e mais devoto ao que ensina a sua religião, com seus conceitos tradicionais, com suas instruções, devoções impostas pelo líder religioso, do que a palavra de Deus. Seja ela evangélica, católica, espírita, qualquer uma. Nenhuma tem valor algum. Nenhuma. Mas o que tem valor é Cristo, é a palavra de Deus que você guarde, porque é isso que vai te justificar diante dele. Paulo começa a mostrar que nada disso tem valor. Ele diz assim, ó, eu considero isso como esterco. Algo insignificante, meu irmão. Esterco. Paulo diz, eu considero tudo isso. Tem gente hoje se engrandecendo nos púlpitos,
bota um anel do dedo e faz questão de pegar o microfone com a mão que está o anel, para mostrar o anel para a igreja, para o povo olhar e dizer, ah, esse homem é um mestre. Isso não vale de nada, irmão. Tem pessoas que fazem questão de mostrar suas qualificações no púlpito antes de pregar, para impressionar os irmãos. Tem pessoas que fazem questão de dizer o que é, o que tem, o que foi, para impressionar a igreja. Isso não vale de nada diante de Deus, irmão. Isso pode impressionar a igreja, mas Deus não impressiona, não. Hoje em dia a gente vê as pessoas se julgando merecedor das bênçãos de Deus, homem de Deus, porque faz parte de tal denominação. Tem pessoas que dizem, ah, você é da onde? Eu sou da Assembleia. Chega, fala com o coração estufado. Assembleia? O que é a Assembleia? A denominação religiosa? Não é nada. É apenas mais uma diante de muitas. Hoje a gente vê as pessoas se denominando-se. Não, irmão. Seja cristão. Diga, eu sou de Cristo. Não se apoie em religião, em denominação, em homem. Ah, o meu pastor é fulano, o meu pastor é ciclano, o meu pastor é beltrano. O meu pastor é Jesus Cristo, o pastor da minha alma. Agora o líder da minha congregação, da igreja onde eu estou, é fulano, é ciclano. Mas eu não vou me gloriar nele, eu me glorio no Senhor, irmão. E as pessoas estão se apoiando nisso. Paulo disse, eu reputo isso como perda para ganhar a Cristo. Eu tenho isso como esterco. Não serve de nada diante de Deus, a não ser a fé em Jesus que vai te justificar. Hoje nós vemos aí, irmãos, um grupo religioso, e eu vou dizer até o nome porque alguém diz assim, é falta de ética. Falta de ética é não pregar a verdade, irmão. Falta de ética é não ser sincero. Falta de ética é ser fingido. Falta de ética é ocultar a verdade para satisfazer e agradar as pessoas com o erro e não querer ser constrangido em falar a verdade. Isso é que é falta de ética. Mas falar a verdade, denunciar o pecado, isso é coragem. Não é falta de ética não, irmão. Isso é coragem. E Deus quer homens corajosos, que possa denunciar o pecado, seja o rei, seja quem for, governador, a rei, pastor, a quem for. E a gente vê as igrejas hoje aí, as pessoas se engrandecendo por ser de tal denominação. Você já deve ter visto um comercial da Igreja Universal, onde as pessoas testemunham que tem isso, que é aquilo, fala a sua profissão, fala o que tem, fala as suas qualidades, e depois ele diz assim, eu sou a Universal. Eles falam isso de uma forma tão enchendo o seu coração de uma forma tão entusiasmada, que esquecem de glorificar a Cristo. Estão apoiados numa religião, não serve de nada. Você pode ser de quem for, mas se não for de Cristo, você está perdido. Diga, eu sou de Cristo, com toda a convicção e com seu coração cheio de entusiasmo, porque isso é que tem valor. Eu sou de Cristo. Então não serve de nada, irmão. Tudo isso que os homens têm, as pessoas se gloriando, se engrandecendo porque é alguma coisa. Hoje em dia as pessoas se exaltam porque recebem um cargo na igreja, porque é diácono, é auxiliar, é presbítero, é pastor, é apóstolo. Não serve de nada isso. Jesus não mandou ninguém se engrandecer. Jesus disse, todos vocês são servos. Eu, sendo o Senhor, estou lavando os pés de vocês. Jesus se fez servo. Hoje as pessoas querem se engrandecer por cargos em igreja e brigam entre si, e se matam entre si, e se intrigam, se tornam inimigos, porque querem posição. A soberba do coração, a seta, a semente de Satanás está no coração de muitos irmãos dentro da igreja, porque querem ser exaltados pelo homem, querem estar diante da multidão, em lugar de destaque. Isso não vale nada, irmão. Esquece isso, irmão. Vai glorificar a Deus. Te alegra por ser servo de Cristo, por estar garantida a tua salvação no Senhor. Fui consagrado a evangelista faz 2 anos. Mas eu não corri atrás disso. Isso veio naturalmente. Eu nem esperava. Eu não me mostrava na igreja para querer ganhar apoio do pastor, nem querer que ninguém me visse para me exaltar e me dar um cargo. Não. Eu não buscava isso. Mas eu buscava fazer a vontade de Deus plenamente, conforme Deus me chamou para fazer. Pregar o evangelho, anunciar a palavra na rua, nas esquinas. Eu não queria estar me mostrando só na igreja, como hoje muitos querem. Querem ser aplaudidos e querem ser colocados de destaque nos púlpitos das igrejas. Principalmente
nos domingos. As pessoas estão perdendo os princípios de valores que faz o homem ter diante de Deus o seu testemunho. Aleluias. Jó teve um testemunho de Deus. Não foi porque era pastor, não foi porque evangelizava muito, não foi porque estava numa igreja que tinha um nome. Jó teve o testemunho de Deus por causa das suas atitudes. Homem reto, íntegro, desviava-se do mal e temente a Deus. É isso que Deus quer de você. Busque mostrar isso a Deus e não aos homens. Seja íntegro, reto, desvie-se do mal, tema a Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz, meus irmãos, eu reputo isso por perda e tenho como esterco, não serve de nada. Todas essas posições na sociedade que ele tinha, todos os prestígios e privilégios que ele tinha na religião, não serve de nada. Ele diz, eu considero isso como esterco. Veja isso lá, Filipenses capítulo 3, versículo 4 ao 8. E no versículo 7 ao 11, Paulo diz assim, quando Paulo viu que não tinha nenhum valor, ele considera como esterco. Olhe lá, do versículo 7 ao 11. Ele não dá valor àquilo, ele não valoriza aquilo. Ele desperdiça porque aquilo não fazia ele ter comunhão com Deus e nem levava ele a receber a justificação de Deus. Vamos para o versículo 12 ao 14. Esses textos é muito interessante, leia. Eu vou ler para você porque esse aqui temos que ler. Paulo diz assim, do versículo 12 ao 14. Filipenses, versículo 12 ao 14. Diz assim, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluias! Que texto maravilhoso, irmão. Irmãos, tenha prazer em ler a Bíblia. Depois você medita e veja o que esse texto nos ensina, o que Paulo passou para os irmãos, o que Deus está passando para mim e para você agora. No versículo 14, do 12 ao 14, Paulo começa a dizer que não alcançou ainda a salvação. Por que ele diz que não alcançou ainda a salvação? Porque ainda estava na peleja, estava batalhando, porque ainda estava caminhando, não tinha chegado o fim ainda da caminhada. Paulo depois, quando ele vê que está chegando o fim, ele diz, combati o bom combate, mas enquanto isso ele estava batalhando ainda. A gente só vai alcançar se chegar até o fim. Já está garantida, mas você só vai tomar posse dela se você for até o fim, como Jesus disse, perseverar até o fim. Tem gente voltando na metade, tem gente desistindo, tem gente que está dentro do conceito maldito da predestinação, achando que não precisa se esforçar, não precisa ir, porque já é predestinado. Mas o combate do crente tem que ser até o fim. E Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo, é o que perseverar, irmão. Aquele mesmo gemendo, chorando, mas está firme no Senhor, não abre a mão da vida de santidade e da comunhão com Deus, não volta ao prazer do pecado, não volta aos conceitos desse mundo, e nem tampouco volta a satisfazer o desejo da carne, mas se nega, se subjuga para estar na vontade de Deus. Então Paulo está dizendo, não alcancei ainda, porque ainda estou na caminhada, ainda estou no combate. Mas tem uma coisa, esqueço-me das coisas que para trás ficam, e avanço para as que estão diante de mim. Tem muita gente aí, irmão, parando, porque está preso nas coisas lá de trás. Está como uma mulher de Ló e perece, porque olha para trás. O crente tem que olhar para frente. O apóstolo Paulo diz, esqueça das coisas que para trás ficam. Não importa o que ficou para trás, irmão. Tua decepção, tuas perdas, teu choro, tuas decepções. Deixa lá atrás, irmão. Não traz contigo, não. Avança, prossegue. Tem muita gente olhando lá para trás. Tem muita gente preso. Porque teve um desentendimento lá atrás com alguém. Não foi até ainda essa pessoa pedir perdão para esquecer dessas coisas, para se libertar dessas coisas que ficam para trás. Ficam presas essas coisas ainda, ficam guardando mágoa, ficam guardando ira, ficam guardando insatisfação. Porque o fulano fez isso comigo, fulano me desrespeitou, não me considerou, me traiu. Esquece isso, irmão, isso vai te impedir de chegar no alvo.
Um corredor, se ele correr olhando para trás, ele cai. Tem que olhar para frente, irmão. Deixa quem quiser para trás ficar. Quem quiser ficar, fique. Você prossiga para frente, esquecendo das coisas que para trás ficam. A vida, ela tem que ser vivida e conduzida para frente, olhando e esquecendo as coisas que para trás ficam. E o apóstolo Paulo diz, olhando para o alvo. A corrida do crente é para frente, olhando para cima, viu, irmão? O seu olhar tem que ser vertical, não horizontal. Você não pode olhar assim, irmão. Tem que olhar assim, correr assim, olhando para cima. Não se preocupa com os obstáculos que estão na tua frente, porque Deus é quem tira e faz você passar por ele. Você não vai tropeçar. Mas você tem que olhar para cima, não é para a visão horizontal. É para a visão vertical. O crente anda olhando para o vertical. Tem gente que está olhando para o horizontal. O que está acontecendo ao seu lado, na sua frente, atrás. Olha para o alto, irmãos. Hebreus capítulo 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deixa eu confirmar esse texto agora que eu fiquei na dúvida, se é 14 ou é 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando para o alto, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Paulo diz, olhando para o alvo, ele é o nosso alvo, irmãos. Faça que nem Paulo está orientando aqui, que você será bem-aventurado. Deus falando aqui para você agora, através da sua palavra. Esqueça das coisas que para trás ficam, prossiga para frente, olhando para o alvo. Por quê? Qual é o alvo? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando o crente começa andando, olhando para as coisas desse mundo, para a visão horizontal e não para a vertical, ele não consegue chegar lá. Ele perece, ele fica no caminho. Tem muita gente olhando para as coisas desse mundo, irmão. Tem muita gente olhando, buscando em Deus apenas suas satisfações nesse mundo e não consegue olhar para o alvo, para o prêmio que está lá no alto. O prêmio muita gente que está buscando um prêmio aqui, mas o nosso prêmio não está aqui, irmão. O nosso prêmio está lá no alto, que é Cristo. Quando vier, nos dará a eternidade, nos dará as riquezas que hoje você tanto busca e não vai alcançar, nos dará a prosperidade que hoje tantos buscam aqui e não vai alcançar, nos dará a vida em abundância que hoje tantos buscam aqui e não vai alcançar. Mas a nossa promessa, o nosso prêmio está lá no alto, olhando para Ele. E quando a gente olha, caminha olhando para o alto, para o prêmio de Deus para nós, mediante a nossa fé, a gente não se detém às coisas desse mundo, passa por todos os obstáculos. Ah, mas eu estou triste porque eu perdi meu parente, eu perdi meu emprego, eu perdi meu trabalho. Quando o crente olha para o alvo, ele ignora tudo isso. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não é atingido, ele não fica detido, ele não cai, ele não para, ele não se detém diante dessas dificuldades desse mundo. Olhando para o alvo. É isso que Paulo está ensinando no capítulo 3 de Filipenses. E do versículo 15 ao 21, aí é que é maravilhoso, irmãos. Versículo 15 ao 21. Ele orienta a todos o que estão dentro do conhecimento de Deus a estar atentos, a imitar a Ele. Ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A imitar a Ele, imitar Paulo. Por que imitar Paulo? Porque Paulo foi imitador de Cristo, então estamos imitando a Cristo. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o exemplo de Paulo é o exemplo de Cristo. Versículo do 15 ao 21, maravilhoso esse texto. Olha o que ele vai nos ensinar ainda. Paulo diz, façam isso, sejam meus imitadores. Por quê? Por causa dos que se tornam inimigos da cruz de Cristo. Isso aqui é muito sério. Tem muita gente se tornando inimigo da cruz de Cristo. Tem muita gente, Paulo está dizendo, por causa dos que se tornam inimigos da cruz de Cristo. Ele diz assim, porque muitos há dos que, versículo 18, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja a glória
é a confusão deles, que só pensam nas coisas da terra. Olha aqui, irmãos. Que só pensam nas coisas terrenas. Versículo 20 e 21, olha o que Paulo diz. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Mas a nossa cidade, Paulo diz, está nos céus, de onde também esperamos o Salvador Jesus Cristo. Paulo diz que esses homens são inimigos de Cristo, aqueles que só pregam sobre as coisas da terra, aqueles que só conduzem o povo à prosperidade nesse mundo, privando o povo da realidade espiritual, privando o povo da busca primária, que é as buscas das necessidades espirituais. Paulo diz que esses homens são inimigos de Cristo, pelo fato de levarem as pessoas a uma busca pelas coisas desse mundo, priorizando suas necessidades materiais, levando as pessoas a viverem uma busca pelas coisas desta vida, levando as pessoas a ter um relacionamento com Deus que não condiz com o propósito do sacrifício de Cristo. O relacionamento com Deus não é para o homem enriquecer, para o homem ter prosperidade nesse mundo, para o homem ter boa vida neste mundo. O relacionamento com Deus, a busca, o sacrifício de Cristo foi para nos conceder perdão de pecado, reconciliação, justificação, salvação e vida eterna. Então, com essa mensagem secular, com essas mensagens terrenas, esses pregadores desprezam o sacrifício de Cristo. Por isso que Paulo diz que eles são inimigos da cruz de Cristo, onde as pessoas não priorizam nem conseguem ver as coisas do alto, porque esses pregadores só fazem as pessoas estar notando as suas necessidades materiais. Não fala da sua miséria do pecado, não mostra a condenação que está a sua alma, não mostra a sua triste situação com Deus, porque só falam das coisas terrenas, só leva as pessoas a buscar prosperidade nesse mundo, a cura do corpo, da doença do corpo, a riqueza material, a prosperidade material, a vida boa só nesse mundo. Por isso que Paulo diz que esses homens são inimigos da cruz de Cristo, levam as pessoas a buscarem Jesus para a satisfação pessoal da sua vida e não a comunhão com Deus. Essas pessoas não buscam Jesus para uma comunhão com Deus. Essas pessoas estão buscando Jesus para uma satisfação pessoal da sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz que esses homens são inimigos da cruz de Cristo. Esses pregadores que estão nos púlpitos, conduzindo as pessoas, enchendo a igreja de gente, chamando as pessoas somente para melhorar a sua vida financeira, para receber saúde do corpo, para receber prosperidade terrena, mas não estão pregando o arrependimento, não estão mostrando ao povo a miséria do pecado, a situação terrível que está a sua alma, o destino eterno que estão prestes a seguir, porque estão longe de Jesus, estão sem a comunhão com Deus. Mas as pessoas vão buscar Jesus só para isso, para melhorar a sua vida, para resolver seus problemas nesse mundo, mas não para uma comunhão com Deus. Então, nessa hora, que essa instrução, que esse ensinamento seja uma luz nesse momento para você, meu irmão, abrir o seu entendimento e você ter mais prazer pela palavra e buscar o conhecimento dela. Amém, irmãos? Filipenses capítulo 3, muito maravilhoso. Leia esse texto, leia esse capítulo, mas não leia só esse capítulo. Leia as cartas apostólicas e veja todo o ensino que os apóstolos dão para a igreja, para que você possa ser instruído e ser doutrinado dentro da doutrina sã e da sã doutrina de Deus, que essa é a doutrina que dá saúde à tua alma e dá vida ao teu espírito. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém? Amém.